Pois bem, indagai quem é digno. E não é quem é bom de papo, bom de bico, bom de conversa, quem conhece todo mundo, quem é que tem a maior influência política no meio. Não, é quem é digno. Quem é digno? Jesus trabalha com outras categorias. Se eu fosse um coach desse tipo cockroach, que vocês seguem por aí, estaria dando outros códigos para vocês. Diametralmente opostos a esses aqui. Esses aqui são os do Evangelho, para quem foi chamado e se sabe enviado. E mesmo para aqueles que não têm esse chamado todo de não leveis, nem prata, nem ouro, nem cobre, nem alforje, nem túnica, nem essa manifestação radical de um envio que repete a simplicidade de Jesus em tudo, mesmo quando não seja assim, ainda assim prevalece o princípio do privilegiamento da dignidade como um lugar de descanso, acolhimento, amizade, pacificação e relaxamento recreativo para minha alma. Só é possível na companhia de gente dessa natureza, desse raiz. Enquanto vocês ficarem aí, não fiquem mudando de lugar, fiquem no mesmo lugar, honrem essa dignidade. E ao entrardes na casa, diz o verso 12, ao entrardes na casa, saudai-a. Aquela saudação que Jesus repetiu várias vezes. Paz seja nesta casa. Que é aquela evocação do shalom, da ideia da paz, shalom, no hebraico, que significa paz plena, paz de saúde física, paz de saúde mental, paz de saúde material, paz de prosperidade e saúde relacional, paz que seja fruto de justiça, porque sem justiça não há paz em lugar nenhum. Portanto, a paz que Jesus manda que os seus apóstolos, os seus enviados, que ele chamou e mandou, desejem e com a qual eles abençoem cada casa onde eles entrem, seja esta com esse espírito. Paz. Ele sabe que tipo de paz. Paz plena. Paz absoluta. Seja sobre esta casa, sobre esse ambiente, sobre todas as pessoas. E é no Evangelho de Lucas que a mesma recomendação tem um acréscimo interessante. Se houver um filho da paz naquela casa, vocês podem ficar, porque ele é a garantia do lhame, do vínculo de pacificação da presença de vocês naquele lugar, naquele estado espiritual, que é muito mais importante do que o estado geográfico, físico e material. É a condição espiritual do lugar. Quando entrardes num lugar, numa casa, saudai-a, dizendo paz seja nesta casa. Se com efeito a casa for digna, veja, é a terceira vez que ele usa a palavra digno nessas instruções. Digno é o trabalhador, indagai quem é digno naquele lugar, e se a casa for digna, for de gente que carrega essa harmonia, venha, em havendo dignidade, venha sobre ela a vossa paz. O que vocês carregam de amor, de bondade, de energia, de vibração, de olhar bonito, de interpretação, venha sobre esse lugar. Tem uma troca energética, uma troca espiritual, uma troca magnética.
uma troca em todos os níveis de linguagem falada, não falada, vibratória e de qualquer outro nível, em todas as camadas de emanação de energia do meu ser. E eu sou um emanador de energias para o bem, tanto quanto tem muita gente que o é para o mal. Mas no meu caso, e eu espero que no seu caso, seja para o bem. Ao entrardes, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, as pessoas forem dignas, a família for de gente boa de Deus, venha sobre essa casa, essa família, esse conjunto humano, a vossa paz. Aquilo que vocês carregam de bom em vocês. E que vocês só carreguem coisas boas em vocês. Se, porém, a casa não for boa, as pessoas não forem do bem, não forem da paz, não forem da dignidade, do acolhimento, da pacificação, então volte para vós outros a vossa paz. Nem a sua paz deixe por aí, nem a energia da sua declaração deixe lá. Jesus diz: recolha, chame de volta. Não deixe nenhum fragmento nem da sua energia pelo caminho. Por isso, e é só assim, que eu não deixo pedaços de mim, nem pedaços concretos, nem pedaços imateriais, ou abstratos ou espirituais em nenhum lugar. Eu recolho tudo quando eu sou da paz, ando com dignidade, procuro gente da paz e só aceito esse ambiente para um convívio contínuo. No mais, eu entro até no inferno e saio, sem medo de nada. Agora, para deitar a cabeça num travesseiro, eu procuro esse lugar da paz. Se eu não o encontro, eu não deixo nada meu ali. Eu recolho. A paz segue comigo. E tudo que eu sou, eu não tenho nenhuma barganha a fazer de nenhuma natureza e nenhuma bruxaria a praticar de nenhum modo ou perspectiva. Portanto, torne para vós outros a vossa paz. Eu transmito, eu recolho. O verso 14 diz: se alguém não vos receber, preste atenção nisto. Se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, você chegou no melhor espírito, no maior amor, na maior paz, mas você não foi recebido. Ou de maneira implícita ou explícita, declarada ou apenas gestuada ou apenas teatralizadamente negativa e hostil, você sentiu o soco da energia maligna ofendendo a sua alma, você sentiu a refração da perversidade voltando na sua direção. Não perca seu tempo aí, não perca. Não entre numa de que eu vou converter esse lugar à força. Você não tem esse poder, seu bobinho, sua bobinha. Jesus disse: não perca seu tempo aí. Se alguém não vos receber, pode ser apenas uma pessoa, mas se tiver uma hostilidade declarada naquele lugar, siga em frente. Se também ninguém ouvir as palavras do Evangelho, que não é como se fosse um crente chegando hoje, vocês querem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Olha, deixa eu dizer, vocês são todos pecadores, mas havia um abismo entre vocês e Deus. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo e a cruz é uma ponte para reconciliar vocês com Deus. Quem quiser receber Jesus, sair de um lado da perdição para esse lado, levante a mão e vem aqui na frente, na casa, agora mesmo comigo. E depois a gente vai conversar sobre os outros procedimentos. Eu vou ensinar a doutrina da salvação para vocês. A última coisa que eu vou ensinar também é vocês a serem dizimistas. Em alguns outros lugares, o primeiro passo na direção a Deus é dar o dízimo.
Graças a Deus, Jesus não tinha nada a ver com isso. E quem quer que assim faça, não tem nada a ver com Jesus. Porque quando Jesus disse, se não receberem a vossa palavra, ele está falando do Evangelho. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai, e erguei as vossas cabeças, porque assim eles fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não vos vingueis a vós mesmos, perdoem sempre, até 70 vezes 7. Não carreguem ira no coração, sejam reconciliadores e reconciliados. Procurem a vida com gente que ama a dignidade e que queiram edificar uma existência em paz, em harmonia, em colaboração, em solidariedade. Essa é a mensagem que eles iam levando, era a mensagem que eles tinham recebido. Como eu tenho dito a vocês, Jesus não pregava a Jesus para ninguém. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus e nos enviou para sermos os Jesuses, pregando o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho do Reino de Deus. Pelo amor de Deus, é difícil demais para entender isso. Não é preciso ser superdotado de QI para entender isso, não. O resto foi lavagem cerebral da religião, que colocou Jesus como condição sine qua non para ser falado para os outros, enquanto colocou o Evangelho mais distante do que Andrômeda, para ser vivido e praticado todo dia na vida, tanto de quem prega essa doutrina de religião, quanto distante da vivência e da prática do Evangelho, que a maioria não sabe nem o que seja. Pelo amor de Deus, me compreenda. Portanto, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, que são o Evangelho, não são outras, não é uma nova revelação. Não existe isso no Evangelho, uma nova revelação. Paulo disse, se alguém trouxer um evangelho que vá além deste, ou um evangelho que seja aquém deste, se torne anátema. O evangelho é suficiente e é para sempre. Não tem profecia nova, com revelação nova, com novo mover, com tudo isso. São mentirosos, eu digo na cara deles há décadas, são mentirosos, enganando vocês e vocês, achando que Deus está fazendo revelação nova. Não, a palavra do Evangelho é que se renova para ser vivida como uma palavra nova por cada nova geração, mas nem isso vocês querem. Se não vos receberem, nem as vossas palavras que são o Evangelho, ao sairdes daquela casa, ou daquela cidade, ou daquele ambiente, ou daquela congregação, ou daquela sinagoga, ou daquela pseudo-igreja, sacudi o pé dos vossos pés. Daqui a gente não leva nada. Aqui a gente não aprendeu nada, nada se agregou a nós, nenhum ressentimento a gente leva, nenhum ódio, nenhuma mágoa, nenhuma cultura do lugar, nenhum efeito de energia espiritual desse lugar, nada que tenham querido colar em nós, nós aceitamos. A gente não leva nem o pó do chão. Batam o pé, deixem tudo para trás, não carreguem nada. Deixem eles entregues a eles próprios. E vocês andem livres.
Porque não tem nada que pese mais do que carregar ressentimento de ter sido rejeitado, de não ter sido acolhido, ou aquela pergunta maligna: por que que não me quiseram? Por que que me rejeitaram? Isso é um problema deles, é doença deles. Eles não quiseram a Jesus também, como é que não quererão a mim? Claro que também não quererão a mim, muitas vezes. E os mesmos que quiseram a Jesus e que querem Jesus são os mesmos que quererão a mim. E os mesmos que rejeitam a Jesus são os mesmos que rejeitarão a mim. E quando eu digo rejeitam a Jesus, não é rejeitar o nome, é rejeitar a mensagem de amor, de reconciliação, de perdão, de não vingança, de misericórdia, de solidariedade. Tem um monte de gente que se apelida de homem de bem, que fala de Jesus o dia inteiro e que odeia essa mensagem do amor, da graça e das pautas do Evangelho do Reino de Deus. Vocês sabem disso. Aí Jesus conclui, para eu concluir hoje aqui: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Olha só, Sodoma e Gomorra, arquétipos de juízo, de fogo que caiu do céu, destruição daquele lugar. Jesus diz: em verdade eu vos digo que menos rigor haverá. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esse lugar. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que ficaram cara a cara com Jesus em você, e lúcida, determinada e conscientemente odiaram, não quiseram e expulsaram. Como eu vejo todo dia, um monte de gente que, se você falar o nome Jesus e não explicar o que é, eles já vão dizendo: a paz do Senhor, irmão. Mas se você chegar e explicar quem é Jesus para você, eles começam já a franzir a testa, começam a ficar esquisitos. Tem uns que simplesmente se retiram, tem outros que começam um diálogo de contestação, tem outros que dizem: eu sabia que você era muito comunista. Eu? Eu? Porque é isso que se tornou. Se você amar, for misericordioso, generoso, compassivo, solidário, se você escolher o lado certo, se você escolher o lado do pobre, do oprimido, do desvalido, do massacrado, do bombardeado, do chacinado, daquele que é vítima de genocídio, não querem nem saber, eles têm o time deles pode matar todo mundo. E quem quer que diga isso aqui, não! É acusado de comunismo, de qualquer outra coisa que você nem imaginou, nem quer nada a respeito. Você só está sendo de Cristo Jesus segundo o que o Evangelho manda você ser. Mas eles passam a te odiar por isso. E aí Jesus diz algo que as pessoas deveriam prestar atenção. Eu, quando vejo um monte de gente que de nada, do nada e de graça, por exemplo, me odeia, me dá muita dor de compaixão no coração. Porque foi Jesus que disse: menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitam o Evangelho puro, simples, límpido, vivido sem pretensão nenhuma, sem querer poder nenhum, sem querer mandar em ninguém, sem querer idolatria para si mesmo, sem querer ser objeto de privilégios adicionais extraordinários, sem nada. Mas eles odeiam justamente por isso, como Jesus disse: chegasse um outro em seu próprio nome, pretendendo coisas grandiosas e gloriosas, vocês seguiriam. Mas porque eu chego do jeito que eu cheguei, vocês me odeiam e me abominam. O que revela de que espírito essas pessoas são. Quem é o morador
presente na casa interior deles. É por isso que te rejeitam e te odeiam. Em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para essa pessoa, para essa cidade, para essa casa, para essa igreja, para essa gente. Senhor Jesus, eu repeti, eu ensinei de novo o que tu ensinas àqueles que dizem que foram chamados e que dizem que foram enviados, mas querem ir de acordo com os ensinos do Elon Musk, querem ir com a glória do Bill Gates, querem ir no poder dos seus coaches milionários, querem ir no espírito dos seus apóstolos poderosos, dos seus bispos, donos do mundo, porque não querem nada com o evangelho puro e simples de Jesus. Gente para a qual eu sou um idiota, eu sou um grande desperdício, eu sou um perdedor. E eu te agradeço pelo privilégio de, aos sentidos deles, ser esse idiota, ser esse desperdício, ser esse perdedor. Porque eu aprendi contigo que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aquilo que é abominação diante dos homens é o que ganha as maiores elevações diante de Deus. Por favor, eu te peço por aqueles que, porventura, estejam aqui me ouvindo e que dizem, eu fui chamado, que eles aceitem ser enviados no Espírito de Cristo Jesus. E também peço por aqueles que vivem no meio dessa loucura, sem saberem em que direção seguir. Dá a eles agora o critério, as categorias, as informações do Evangelho, para eles saberem discernir como é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um porta-voz dedicado exclusivamente à divulgação do Evangelho de Cristo Jesus na terra. É o que eu te peço, que tu faças e realizes, para que a gente não perca os critérios do Evangelho, do Reino de Deus, na nossa consciência e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.